Uma linda e verdejante vida, você é uma linda e maravilhosa vida. Eu sou Munhoz e hoje é o dia da gente falar de numerologia. Quase todos os dias a gente tem vídeo aqui no canal e a gente traz assuntos de runas, baralho cigano, numerologia, metafísica da saúde e espiritualidade. Então, sempre tem um conteúdo que vai ser bastante interessante e relevante para você. Estou fazendo neste momento a nossa série sobre números mestres. Quando a gente entra nesse meio mais espiritual, espiritualista e vai aprender um pouquinho sobre o poder dos números, acaba pegando alguns números muito específicos e olhando somente para eles. Então, para você que conhecer um pouquinho mais dos outros números mestres, que não é somente o 11 e tampouco o 33, estou fazendo essa série aqui. A gente está indo do 11 e está indo até o 99. Depois do 99 tem número ainda? Tem número ainda, mas assim, eles já não fazem parte da numerologia pitagórica. Então, a partir do 111, por exemplo, seria essa repetição, ele já entra num outro tipo de numerologia chamada numerologia angelical. Mais para frente, eu vou falar um pouquinho sobre outros tipos de numerologia. A gente vai estar terminando essa série em breve com os números da numerologia pitagórica e a gente entra em outros assuntos desse meio. Então, vamos lá. Hoje é dia da gente falar do número 77. O número 77 é muito interessante. Como todo número mestre, o que nós temos? Nós temos um número que se repete. Dentro da numerologia, quando o número se repete pelo menos 2 vezes, a gente traz que esse número está potencializado. Na numerologia pitagórica, quando o número aparece 2 vezes, a gente diz que esse número está potencializado, tá? Mais vezes, a gente diz que esse número está em exagero, está em demasia, né? Menos que isso, ele pode estar lá ficando até um número, beleza, menos do que esse número fica em ausência. Depois eu também falo sobre isso. Agora, o importante do 77 são alguns pontos muito importantes. O primeiro dele é a repetição do número 7. Então, ele traz o poder do 7 amplificado. E o que o 7 tem de interessante? O 7 ele é um número espiritual, mas ele é espiritual e ele também é um número mental. Seria número espiritual e o número mental, na verdade, é um número essencial, porque ele vai procurar a essência. Qual o caminho que ele segue pela essência? O caminho da mente ou o caminho do espírito? Entenderam? O 7, ele não é um número religioso. Ele não é um número puramente espiritual. Ele é um número que vai buscar a essência através de um caminho. E esse caminho ele pode vir através da racionalidade. Presta bastante atenção nisso. Ele pode vir através da racionalidade, da lógica e da conceituação concreta até chegar em um ponto abstrato e matemático. Ou ele pode vir pelo caminho religioso e espiritual, entendendo através dos dogmas, do rompimento desses dogmas e do religare. Beleza? Então, são esses 2 caminhos do 7. Então, quando a gente pega esse 7 2 vezes, a gente tem o quê? Uma ampliação da capacidade intuitiva, porque mesmo quando você vai pelo caminho mental, você também tem os insights, que nada mais são do que intuição, né? Todo aquele buscador da essência dentro do número 7, ele é profundamente intuitivo. E essa intuição, ela vai dentro do raciocínio lógico. Ele pode não estar percebendo, mas ele está sendo induzido a caminhar nisso. Então, quem tem o 77, ele é muito intuitivo. Ele é muito mais intuitivo do que os outros números mestres, porque todo número mestre ele tem um viés que afeta as pessoas ao seu redor. Isso torna ele também um número assim
espiritual. E por que ele é espiritual? Porque ele afeta o coletivo, então ele afeta mais o interior das pessoas que estão ao seu redor. E o 77 também. Então, cada um desses números são números que têm uma sensibilidade maior, né? São números que trazem uma sensibilidade, seja ela uma sensibilidade mental, uma sensibilidade prática, uma sensibilidade emocional, mas é uma sensibilidade, ele percebe isso ao redor. E o 77, ele tem essas percepções ainda mais aguçadas, justamente porque ele vem através do número 7. Mais do que isso, quando a gente pega o 7 e soma com 7, a gente tem o número 14. E eu vou falar do 14 daqui a pouquinho, mas no fim das contas, o 7 e 7 se reduz ao número 5. Então, e o número 5 tem uma característica muito interessante, que é o número de movimento. É o número de pensamento muito rápido, de pensamento acelerado, porque quer movimentar, quer fazer e quer acontecer. O interessante é que o número 7 é um número que volta para dentro. O número 5 é o número que vai para fora. Então você tem uma energia que ela está fluindo para dentro da pessoa que tem 77 e fluindo para fora da pessoa. Então ele tem essa transmissão de energia entre o que ele recebe e o que ele dá, né? Não que isso tenha obrigatoriamente uma boa qualidade, não é isso. Número mestre não torna ninguém bonzinho, não torna ninguém uma ótima pessoa com altos valores e moralidade. Nada disso. Número 7, número mestre, é uma característica que nos permite agir, perceber, sentir dentro da energia da criação. Se a sua moral vai conduzir isso para caminhos tortos, a numerologia ela não aponta que você não vai ter o uso do potencial daquele número. Nada disso. Tanto é que recentemente nós tivemos algumas figuras proeminentes dentro do nosso cenário político que influenciaram e influenciam pessoas até hoje que está dentro da energia do número mestre. E essa energia faz com que essas pessoas tenham um ponto de adoração a essa pessoa muito grande, né? E a moralidade dele não é dessa maneira. Assim, o potencial do número mestre ele não tá vinculado à moralidade. É uma característica essencial daqueles que o possuem. Beleza? Entenderam isso? Agora, é muito importante que o número 7 é um grande descobridor, tem uma grande intuição, ele percebe as coisas, ele cria condições e oportunidades das pessoas perceberem através dele, através das emanações dele, uma intuição maior, um caminho de vida maior. É aquele que revoluciona a maneira de pensar e a maneira de sentir através de uma intuição, através de uma linha de raciocínio. Então o caminho do número 7 é o caminho da jornada da alma, né? É aquele que te afega pela vida, trazendo a oportunidade das pessoas abrirem e perceberem um campo maior de conhecimento, ou seja, esse conhecimento através do desdobramento da sua própria mente, da racionalidade, ou através da fé. Ele não é a questão do 7 não é ser um patriarca ou uma matriarca de nenhuma religião ou nada desse sentido. Não, a presença dele, ele cria a oportunidade de buscar esta jornada. Afinal de contas, o 5
ele não é um número que guia ninguém, né? Apesar de todos os números mestres terem essa capacidade de ter o carisma na voz, na aparência e na energia pessoal, ele não guia, ele vai caminhando e as pessoas que vão com ele, entendeu? Ele não chama, as pessoas são convidadas a ir com ele, justamente porque ele está indo e essa energia incentiva que as pessoas vão. Agora, um ponto importante do 77, e a gente vai ver esse ponto importante também no 88, é que o 77 ele cria esse 5 a partir de um número kármico, que é o 14. Então ele vai pedir atenção para que tudo aquilo que seja feito não seja uma cópia barata. Ele vai pedir que a gente procure ser original e não fique apoiando na figura do outro. Então o 77 ele ainda tem um viés importante dessa transformação, dessa transição, dessa mudança que é ser ele por ele mesmo. Então as ideias são canalizadas por ele, as descobertas são trazidas por ele, e ele não procura se apoiar tanto na figura de outras pessoas. Obviamente isso não faz dele somente um ermitão, que seria a questão do 7. Ele pode e vai compartilhar informação com outras pessoas, mas ele não vai utilizar de algo já pronto para que ele possa propagar. Não, ele vai pegar, se tiver algo mais pronto, ele vai procurar a essência daquilo para trazer alguma coisa muito mais profunda do que aquilo que ele recebeu. E se não tem nada disso, ele veja como ele pode contribuir para aquilo expandir mais ainda. Esse é o poder do 7, e assim como todos os números mestres, ele tem que ficar atento, porque quando ele expande, ele fica aberto também a perceber o ambiente, e na hora que ele percebe o ambiente, ele pode se perder no caminho dele e se perder nesse potencial todo. Ter tanta coisa que ele pode fazer e mesmo assim não saber por onde começar. Esse é o potencial de todos os números mestres, é o ponto que ele tem que ficar atento, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades, ou melhor dizendo, grandes poderes, grandes atenções sobre si mesmo. E aí ele pode usufruir do seu poder pessoal. Se gostou, e eu sei que você gostou, deixa aqui embaixo o seu like, compartilha com outras pessoas que estão estudando numerologia. Tá com dúvida, deixa aqui nos comentários que eu tiro as dúvidas. É tranquilinho pegar aqui, ler os comentários e responder. E se você quiser ver se tem um número 7 ou não na sua vida, quer dizer, o número 7 não, o número 77 ou não, ou outro número mestre, meu contato está aqui embaixo. É só agendar para poder fazermos um mapa numerológico. Beijo no coração. Fiquem todos magnificamente bem. Uma ótima, verdejante e maravilhosa vida para você.